amigos, estamos aqui mais uma vez na nossa maratona de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Chegamos ao devocional do Salmo 33, nessa sequência que estamos meditando. Então, Salmo 23, que apresenta como tema confiança no Deus que reina. Então, convido a você a se inscrever, curtir e compartilhar. E nesse devocional profundo do Salmo 33, meditamos sobre a soberania de Deus, sua fidelidade, o poder em sua palavra. Em tempos de incertezas, esse salmo nos convida a confiar no Senhor, que criou os céus, governa as nações e protege aqueles que o temem. Descubra como adorar com entendimento, renovar sua fé e descansar na certeza de que o nosso Deus reina. Então esse Salmo 33 é um hino de louvor a Deus que nos mostra a confiança no Deus soberano. Esse hino de louvor a Deus pode ser dividido em 3 partes, mostrando que a gente deve louvar a Deus porque foi Ele que criou todas as coisas, mostrando que devemos louvar a Deus porque Ele governa todas as coisas segundo os seus propósitos e que Ele escolheu um povo para si pelo bem do mundo. Os textos em Gênesis que transmitem essas noções do Salmo 33 são a base das ideias desse salmo. O pensamento flui do chamado a louvar a Deus, passa pelas várias razões para o louvor e avança até a conclusão repleta de alegria e uma esperança tranquila. Então, mais uma vez, compartilhe, curta, inscreva-se no canal para receber mais devocionais bíblicos como esse. Então, vamos para a leitura do Salmo 33 na versão NVI, que diz o seguinte: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã a esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha que salmo bonito. Então,
Vamos meditar um pouquinho nesse salmo, seguir um pouco a estrutura, entender um pouquinho o contexto em que esse salmo foi escrito e quem é o autor. Então, o Salmo 33 não indica explicitamente quem foi seu autor, mas tradicionalmente é atribuído ao rei Davi. E alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido escrito em um contexto de celebração da soberania de Deus e da criação. Talvez após a dedicação da eira de Araúna, que se tornou o futuro local do templo, ou após a praga que atingiu Israel. O Salmo convida à adoração e confiança em Deus, destacando sua grandeza e poder. Como eu disse anteriormente, o Salmo pode ser dividido em 3 grandes temas. Primeiro tema, louvor ao Criador. Segundo tema, confiança na palavra de Deus. E o terceiro e último tema, esperança no cuidado divino. Então vamos adentrar, mergulhar nesse salmo e analisar cada bloco. O primeiro bloco, do versículos 1 a 3, é um convite a louvar a Deus, e que esse louvor a Deus é o nosso dever. O louvor deve ser alegre e verdadeiro. A música é a arte como expressão espiritual. Então o salmista começa: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, louvem com cânticos na lira de 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Então o louvor que deve ser oferecido a Deus, na descrição, na orientação desse salmo, deve ser um louvor cheio de alegria, mas também que vem lá do coração. Um louvor sincero, verdadeiro, mas recheado de alegria e prazer. Nós não podemos confundir santidade com seriedade, né? A santidade não é um antônimo ou sinônimo de seriedade, muito pelo contrário, né? A gente pode expressar nossa santidade com música, com louvor, com gratidão, com alegria. E o livro de Salmos está cheio desse convite a um louvor alegre e sincero, e que mostra que a música deve ser a arte como a nossa expressão espiritual. E a aplicação para esse bloco, desses 3 primeiros versículos: você tem adorado a Deus com coração e com excelência? Veja, eu fiz a pergunta: você tem adorado a Deus? Porque se formos refletir, muitos cânticos, a letra não é direcionada a Deus. Eu falo que são cânticos antropocêntricos, que exaltam o ser humano, né? Não a grandeza, a beleza de Deus. Então fica aí a dica e essa pergunta: você tem adorado a Deus com o coração e com excelência? O segundo bloco, dos versículos 4 a 9, nos mostra o poder da palavra de Deus. O salmista começa no versículo 4: porque a palavra do Senhor é reta. Veja, nesse bloco o salmista mostra que a palavra de Deus é fiel, é reta e criadora. Ela mostra a fidelidade de Deus, ela não falha, ela cumpre os seus propósitos. Ela nos orienta, nos encaminha, nos dirige e tem o poder de criar todas as coisas. O salmista mostra que o universo foi criado pelo sopro da boca do Senhor. E qual a aplicação para esses versos do versículo 4 a 9? Você confia na palavra de Deus mesmo quando tudo parece ao contrário? Essa palavra poderosa que criou o universo, essa palavra poderosa que nos dá orientações para uma vida justa, para uma vida digna, para uma vida que agrada a Deus, ela é fiel e digna de aceitação. Mas você realmente confia nela quando está passando por momentos de dificuldades? Fica aí a pergunta. Nos versos dos versos 10 a 17 temos aqui mais um outro bloco mostrando que Deus governa sobre homens e nações. O salmista mostra que Deus frustra planos humanos e estabelece os seus planos.
que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, que estão acima da nossa capacidade. O salmista mostra que não há exército ou força que substitua a dependência de Deus. Ele vai falar sobre que a força não está no cavalo, né? Mas sim confiar em Deus. E qual seria a aplicação para a nossa vida nesses versos do versículo 10 ao versículo 17? Onde está a sua esperança? Está no sistema ou em Deus? Está na sua capacidade? Está no seu conhecimento? Está no seu poder aquisitivo? Ou realmente em Deus e na sua palavra? Fica aí a pergunta para você meditar. E nos versos do versículo 18 a 22, o último bloco, o salmista vai mostrar a esperança dos que temem ao Senhor, dos que o reverenciam, dos que se submetem à sua orientação, à sua soberania, daqueles que são submissos ao Senhor e que buscam um relacionamento com Ele. Davi, ou provavelmente Davi, né, mostra que o Senhor observa, guarda e livra. Veja esses três verbos. O Senhor está observando aqueles que o temem, está contemplando, e ao mesmo tempo está guardando, protegendo e livrando. Então, se você juntar tudo isso que nós falamos nesses blocos, você vai perceber que esse Deus poderoso que criou o universo, que governa tudo segundo os seus propósitos, esse Deus que tem a palavra fiel, poderosa, que é a nossa fonte de orientação, nos dá esperança. Nos dá esperança se realmente somos servos dele. E nessa esperança desse Deus que tem poder para criar todas as coisas, para governar o universo e que nos convida a louvá-lo com sinceridade e manter os nossos pés na sua palavra, ele está nos observando. Na mansidão desse universo esplêndido, infinito, ele está nos observando. E não apenas nos observando, nos guardando dos males, nos livrando e nos protegendo. Que coisa bonita, né? O salmista nesse bloco mostra que a alma do justo espera no Senhor, e não nesse mundo que, embora tenha sido criado por Deus, mas que está fugindo das orientações de Deus. O salmista fala que a alma do justo não confia também em si, nem na força do cavalo, nem na força dos exércitos, mas no Senhor. Qual seria a aplicação para a nossa vida nesse último bloco? Mesmo no silêncio ou dor, continue confiando. Deus cuida de você. E qual seria a conclusão final para esse salmo maravilhoso desses 22 versículos? Então vamos recapitular aqui 3 pilares desse salmo que vai nos manter de pé e que vai manter a nossa vida edificada. Primeiro, um louvor genuíno. Deus merece esse louvor genuíno porque é o soberano criador de todas as coisas. Segundo, confiança na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Terceiro, esperança na soberania. Deus é soberano, Deus tem tudo sob controle, Deus tem o universo aí nas suas rédeas, nada foge do seu controle e da sua permissão. Por mais obscuro, por mais desastroso que pareça ser, Deus tem as rédeas do universo na sua mão. E eu desafio você a viver com fé, mesmo em tempos incertos. E eu convido você a uma oração de confiança e redenção. Como eu tenho sempre falado, separe aí 2 minutinhos para orar. Se renda a Deus. Fale: Senhor, como eu sou privilegiado por servir a Ti, esse Deus soberano, Criador do universo, que mantém tudo exatamente como o Senhor quer.
e eu sou privilegiado por te servir, por ser teu servo e ter esse acesso livre diante de ti. Se renda a Ele com confiança. Clame por confiança e entregue. E eu convido a você, a comentar, fazer os comentários. Eu sempre falo, quando você já acessar o link que eu te mando, assim que abrir o devocional, já dê sua curtida. E lá no final faça o seu comentário. E eu gostaria de ouvir e de ler você no seu comentário dizendo: eu confio nesse Deus que reina. Certo? Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu sou grato a Ti, lendo esse salmo maravilhoso, mostrando o Teu poder que está aí representado, demonstrado nesse universo esplendoroso, imenso que o Senhor criou, e que esse salmo nos mostra que o Senhor tem tudo sob controle, que o Senhor tem planos esplêndidos para dirigir e governar esse universo. E ao mesmo tempo dessa Tua grandeza, nós podemos nos dirigir a Ti como servos tementes e ter certeza de que somos observados por Ti, somos guardados por Ti, somos livres e libertos por Ti. Abençoa o Teu povo que tem assistido esse devocional. Derrama, como eu sempre peço, o bálsamo do Teu Santo Espírito. Entra com providência. Defende a causa dos Teus servos, Senhor, e concede vitória a eles. Traz cura emocional, cura espiritual, cura física. Traz esperança e coloca neles esse prazer de Te louvar com um coração sincero, cheio de alegria. E dê a eles um dia maravilhoso no dia de hoje. Eu Te peço isso agradecido no nome de Jesus. Amém. Não esqueça, se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui para mais um devocional. Vai ser o devocional no Salmo 34. Eu convido você a ler antes. Leia esse salmo antes, faça suas observações, e quando você acessar o canal amanhã para assistir o novo devocional do Salmo 34, compare o que eu vou falar com aquilo que você escreveu e depois deixe lá no comentário, entre em contato comigo que eu terei enorme prazer. Eu espero esse feedback de você. Que Deus te abençoe grandemente. O meu desejo, como sempre, é que você tenha um dia maravilhoso. Conto com você para curtir, comentar, ativar os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhar esse devocional com o maior número de pessoas, porque o nosso desejo é que dia a dia, cada vez mais, pessoas sejam abençoadas com essas mensagens, com esses devocionais que vêm lá do coração de Deus para os nossos corações. Tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amém.